Ele deixou a mim e a você, para anunciarmos que dá para ter vida diferente, valores diferentes, para não vendermos a alma ao diabo, trocar primogenitura por parto de lentilha, como diz o texto bíblico, não abrir mão de convicção por conveniência. Minha convicção diz que é isso, a convicção que eu tenho porque eu li na Bíblia aponta para cá, mas puxa um pouquinho só de conveniência, vai me dar um baita lucro, ninguém nem está vendo, é só hoje. Não! Não abrir mão da convicção pela conveniência. O cara é cheio das convicções, arrota uma religião toda redonda e farisaica. Aí o guarda, o senhor está indo aonde, companheiro, a 140 por hora? Nossa, guarda, nem reparei. Estava no celular, né? Nem reparei que eu estava a 140. Vou ter que multar o senhor. Convicção do guarda, até então, né? Mas daqui a pouco os dois vão jogar convicção no lixo. O irmão dirigindo e o guarda multando. Porque um olha no retrovisor, o outro olha por cima do carro. Fala, olha, daqui a pouco está na hora de eu tomar um cafezinho. Se o senhor quiser aí, o sargento está dormindo mesmo. Bota 20 aí e vai embora. Aí eu penso, bom, 20, a multa custa sei lá quantas vezes 20, e joga a convicção no ralo. Conveniência. E ainda sai falando depois, ai, país corrupto, não é? Polícia corrupta. Aí o filho cola na prova, o cara dá uma mijada no moleque daquelas, né? Colou na prova, onde já se viu, aprendeu com seu pai. Se o moleque estava no carro, ele devia falar, colar não, mas pagar, guarda, subornar, pai, tô craque. Não é? Eu já vi o senhor fazer umas 5 vezes. Profeta Isaías, capítulo 6 de Isaías, não é o que nós vamos ler, então não precisa abrir nele, mas ele é dos mais conhecidos, porque tendo proferido uma série de advertências da parte de Deus para o povo, porque é assim como o profeta tem que funcionar, não é que ele pode, não, se ele é profeta, ele só pode funcionar assim. O profeta não tem mensagem própria, o profeta não tem autoridade própria e o profeta não tem força própria. O profeta é alguém que fala uma mensagem dada por Deus, enviado e comissionado e direcionado, normativado por Deus e na força do próprio Deus. Até porque, se não for assim, ele não vai levar uma profecia, o que ele vai estar entregando é a famosa profetada. É uma carapuça jogada ao alto, que se alguém vestiu, vestiu, se não, não. Por conta disso é que a Bíblia diz, quando alguém tiver uma profecia, anuncie como tal. Agora, se é sonho, diz que é sonho. O cara come aquele X Scooby-Doo, não é? Antes de dormir, que tem 8 andares, 300 gramas de bacon, 2 hambúrguer, 2 ovos e tal, aí vai dormir, tem profetada a noite inteira. Não é? Visagem, revelacência. Hambúrguer, ele dá muito isso antes de dormir. A Bíblia diz, se essa é a questão, conta só assim, comi demais, deitei e tive umas visões esquisitas. A Bíblia diz, porém, se for profecia, anuncie e chame como tal, porque a palavra do Senhor é como o martelo, que esmiuça a penha, que mói a pedra. Isso significa que ela é poderosa. E quando ela é falada do jeito certo, na autoridade certa e no impulso certo, ela vai causar mudanças certas. Consolando, exortando, plantando, arrancando. Deus, quando fala, estipula o seu tempo e seu modo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu de Deus. Tempo de plantar, tempo de colher, de pôr, tirar, colocar, arrancar, nascer, morrer. O importante para um profeta é falar sempre exatamente o que Deus diz. Daí a fórmula introdutória do discurso de todos os profetas. Assim diz o Senhor. E Isaías, no capítulo 6, depois, repito, de ter proferido uma série já de assim diz o Senhor, olha, cuidado, lembra dos ais que vem antes de Isaías 6? Ai de vós, ai de vós, ai de vós. No capítulo 6, Isaías de repente se depara com o próprio Deus. E aí o ai muda.
Aí é ai de mim. Porque agora a referência mudou. Embora ele viesse pelo impulso do próprio Deus, atestando as mazelas, os erros, os pecados em volta, agora ele se depara com aquele que é todo santo, todo puro, todo reto, tal qual um camarada que acabou de acordar se deparando com o espelho. O olho está remelento, o cabelo está bagunçado, a cara está achatada, e você começa, não é, aquela operação milagre, tentando dar um jeito logo de manhã para ver se as coisas voltam para o eixo. Porque o espelho identifica, olha assim, está meio ruim, companheiro. Quem é da tribo dos mal acabados, como eu então, sofre em dobro. Não é? De manhã você olha e fala, será que dá jeito? Mas vai dando, é assim, um espelho que nitidamente te mostra como você está. Isaías 6. Está lá o profeta e agora ele está diante de Deus. Então ele que vinha olhando ao umbigo alheio até então, como você está na praia e fica olhando as pessoas, né, passando e dizendo, olha, o umbigo desse aí parece uma cebola, daquele lá parece uma cuíca, não é? O umbigo daquele ali parece uma porquinha de rosca. Agora ele está vendo o próprio umbigo, o seu umbigo. E aí o que lhe resta é dizer, ai de mim, Senhor. Mas há uma expressão em Isaías 6 que a gente conhece, especialmente quem já tem lido a Bíblia há algum tempo, que é justamente como ele resume o porquê do seu ai, o porquê da sua dor. Ele diz, ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito em meio a um povo de impuros lábios. Ora, é claro que a questão aí não é o lábio, né, que está sujo como um lábio onde o batom borrou. Era só limpar. A questão aí é no melhor espírito, lembra? A boca fala aquilo de que está cheio o coração. Então, é isso. Esses lábios que, na verdade, só manifestam todas as vontades, todos os valores, todos os desejos, todas as escolhas que me habitam. E aí Isaías diz, realmente o que mora aqui dentro, o que se manifesta na minha boca não tem sido das melhores coisas. E o povo aqui em volta, então, vixe, está ruim. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Eu queria que você entendesse um pouquinho melhor que povo era esse e o que estava acontecendo ali. E aí a gente pode ir ao primeiro capítulo de Isaías, que é o que eu te convido a ler comigo nos seus primeiros 20 versículos. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, para não precisar voltar, veja, temos aí uma constatação de época, de tempo, porque é assim que a vida segue. Embora nós já estejamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, conforme a Bíblia diz, embora nós já estejamos com Ele lá, naquele lugar, ainda estamos vivendo essa vida aqui. É aquilo que os teólogos gostam de brincar, dizendo a tensão entre o já e o ainda não. Já somos salvos, já somos remidos, já fomos comprados, já estamos libertos, já estamos vencedores com Cristo na glória, porém, ainda não corporeamente. Ainda estamos vivendo essa vida. E um dia, então, tudo isso se encontrará numa só plenitude, numa só existência. Isaías tem lugar, tem endereço, tem alguém que estava reinando, ele tem pai, ele tem CPF, ele paga IPTU, não é? Espero que ele não estava, era um bom profeta, não ia estar com o nome do CSP, sei lá como é que chama, mas ele tinha lugar na história. E é assim que Deus faz, Ele não quer que você fique procurando como você vai chegar ao céu se ainda não é a hora, mas Ele quer invadir a tua história aqui na história. Essa é a diferença. E esse é o problema, porque a história, esse lugar aonde Uzias, Jotão, Acás e Ezequias reinam, é um quadro bastante complicado e talvez te faça lembrar um certo país da América Latina. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura,
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem foi que vos requereu o apenas pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso, para mim, é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade em meio ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Conversemos, tratemos com clareza. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa porção que lemos aqui, você deve ter reparado, é uma radiografia, é uma ressonância, não é? É um exame assim, que escancara, uma radiografia, uma foto, não é? Os antigos diriam, é um retrato de uma sociedade doente, de uma sociedade absolutamente doente. Nessa manhã, eu gostaria de falar um pouquinho, à luz desse texto, sobre essa questão que nos é comum a todos nesses dias que estamos vivendo e que cada vez se aproxima mais, que é a questão da crise nacional e o período eleitoral como um desafio à vocação profética da igreja. Quando eu digo vocação profética da igreja, é exatamente, por isso fiz questão de falar antes, em cima disso que é a marca dos profetas e que é uma herança nossa. Gente comprometida em saber o que Deus disse e, na força de Deus, ir a todas as possibilidades que Deus abre e anunciar ali que ainda há esperança.
Eu estou falando de profetismo aqui, não tem nada de chupação de cana. Vi, batata, escreveu nas nuvens. Não, zero disso aí, isso não combina com os profetas da Bíblia. Estou falando de coisa bem mais séria. Não é como eram os ministérios dos profetas aqui. O profeta tinha essa capacidade de enxergar, ele não era um premonidor de futuro. O profeta, essencialmente, ele captava a realidade em volta, com seus olhos, como eu e você captamos, filtrava isso nos valores de Deus que habitavam o seu coração e devolvia a essa mesma realidade uma opinião, um juízo, um direcionamento, não dele, repito, mas filtrado nos valores de Deus. Esse quadro que nós temos diante de nós aqui em Isaías, talvez nos aproxime muito, enquanto nação, dessa nação nesse momento. Veja que há duas palavras que de cara definem o perfil da nação de Israel nessa hora aqui. Ela é enferma e ela está assolada. Então, quero só, de novo, te chamar para o texto para você perceber algumas coisas. O verso 5 diz que essa nação está enferma, em pelo menos 2 níveis. Porque o texto diz que ela está enferma na cabeça, toda a cabeça está doente. E no coração, todo o coração está enfermo. Cabeça, não há sanidade nessa nação. Falta essa nação sentido, rumo, juízo. O texto hebraico, que é a língua onde nasceu esse texto, aponta muito o sentido literal de loucura. É como se o profeta falasse, é um bando de loucos reunidos sem a menor sanidade, sem a menor condição de discernimento, correndo o risco de fazer as piores escolhas. É isso que Isaías está dizendo aqui. E também doente, além da cabeça, do coração. Ou seja, há uma confusão e uma corrupção de sentimentos, daquilo que é mais íntimo, daquele lugar, como eu disse aqui da última vez que estive falando do livro sobre o coração, onde a vida nasce, cresce, brota, o tal coração, onde estão seus medos, suas coragens, instintos, prazeres, apetites, desejos, anseios. É isso que significa a palavra coração. E o texto diz, eles estão com a cabeça doente e todo o coração enfermo. Há uma indiferença, há uma insensibilidade para aquilo que é de Deus. E para além disso, e até no outro lado da moeda disso, na via de volta disso, o verso 6 diz que essa nação, por conta disso, dessa doença que toma conta dela toda, uma mente enferma, um coração perturbado, um corpo apodrecido, ou seja, toda a existência comprometida, o verso 7 diz, ela está assolada. Talvez na tradução de algum de vocês apareçam sinônimos para isso. Ela está devorada, ela está devastada, ela está consumida e sem força para reagir, uma vez que doente. Quando você e eu ficamos adoecidos, especialmente, pegamos um exemplo clássico, aquela doença que todos os médicos têm estudado 5, 6, 10 anos, para depois dizer que você tem quando você chega e há uma capacidade medonha que eles têm, porque eles te olham e dizem, é virose. Não é? Seja lá o que for, dá um baque, não é? Eu tenho raramente, mas quando tenho, a impressão que eu tenho é que eu tomei, como dizem os filósofos manés lá da ilha, uma camaçada de pau, e eu preciso pelo menos de um dia para me recuperar, porque senão eu fico 8 dias ruim. Se eu parar um dia, zerar, fechar para balanço, no outro dia eu estou legal. Mas não é tão ruim quando você quer reagir, não é? Percebe, inclusive, o perigo que se aproxima e não tem forças para tal. É o que está acontecendo com essa nação. A doença enfraquece, a doença mina, a doença rouba toda a sua energia e eles estão sendo cada vez mais assolados, devastados, corrompidos, consumidos, devorados. Há uma expressão, e quando eu li o texto aqui, eu fiz questão de dar uma enfatizada nela, dessas que a gente lê a Bíblia e passa batido por ela, que é uma expressão sensacional, não é? E ela está aqui no verso 7, no final do verso. Diz que essa nação está devastada como numa subversão de estranhos.
O que é isso? Uma subversão de estranhos. É quando valores estranhos àquele da vontade do Deus dessa nação, do nosso Deus, estão imperando ao invés dos valores de Deus. Então olha para essa nossa sociedade também, absolutamente assolada. Você vê uma criança na rua explorada, subversão de estranhos. Você vê um menino procurando comida no lixo, um homem, uma mulher, subversão de estranho. Você vê um político que devia dar exemplo, o mínimo dos exemplos, chafurdando na lama da corrupção, subversão de estranhos. Você vê o apodrecimento das instituições, inclusive em muitas das instituições chamadas igreja, subversão de estranho. Você vê a família degringolada, apostando quase na falência. Gente que jura de pé junto que a família é algo ultrapassado, que caducou, que é como um submarino, como diz Milor Fernandes, nosso humorista, em tom de graça, mas de caos, e a gente às vezes descuidado aplaude, quando ele diz que a família é como um submarino, né? Foi feito para afundar, de vez em quando boia. Subversão de estranhos. Você vê os nossos moços e moças tendo que lidar com as mentiras desgraçadas que a universidade, por vezes, tenta incorporar na cabeça, na consciência deles. No mínimo, chamando-os a se calar perante as questões mais contundentes da ética e da moral, convidando-os a ou abraçar ou se calar diante da questão de gênero, diante da questão do aborto, diante das questões de bioética, diante das questões da administração, enfim, todas elas, subversão de estranhos. Valores estranhos que tentam subverter os bons valores de Deus. Essa expressão no final do verso 7 aqui é fantástica. Você vê os miseráveis da terra abandonados em toda instância e em toda sorte de abandono, subversão de estranhos. Você vê gente que usa o poder como status quo para oprimir, não entenderam que poder não é privilégio, poder é dívida, que quem tem poder é devedor, com quem lhe outorga poder. Assim, quando você estiver voltando daqui a uns dias, é uma pena que a gente fala isso, mas como nação nós estamos nessa radiografia também. Somos relapsos, somos omissos, não acompanhamos ninguém em quem votamos, votamos sem discutir, escolhemos sem saber, entramos no oba-oba da pior, da mais medíocre das informações. Escolhemos alguém porque o cabelo me agrada mais, ou porque o vocabulário me afeta menos, enfim. Raramente alguém diz por que escolheu com jeito e com conteúdo tal ou qual candidato. E aí você vê esses caras fazendo o que querem, e o país vai virando a verdadeira casa da mãe Joana. Nem sei se a mãe Joana merece, nem sei quem é a mãe Joana também, mas com certeza a casa dela não deve estar essa zona que está o país. Subversão de estranhos. Nós temos que começar esse exame bem aqui por dentro. Será que em mim há alguma subversão de estranhos? Você entendeu o que é subversão de estranhos, né? Valores estranhos à vontade de Deus, subvertendo os valores de Deus e tomando conta das pessoas e das situações. Isso é uma coisa que você tem que responder para você. Ontem eu estava no grupo lá do Semear. É um grupo de adultos solteiros. É a turma do desespero, não é? Eles estão lá em estado de oração. E eu sou meio capelão deles, né? Então eu estou sempre lá. E ontem uma irmã leu o famoso texto que diz: se alguém quer vir após mim, tem que negar a si mesmo, não é? E quando ela foi aplicar para o grupo, ela diz: será que nós temos negado a nós mesmos? E eu só didaticamente falei, essa é uma pergunta que a gente nunca pode fazer no plural. O texto diz, se alguém, se Jesus podia falar, se alguns, se vocês quiserem vir, se alguém, porque essa é uma coisa, meu irmão, uma decisão só sua. E a segunda palavra é quer. Porque Deus não avilta a vontade de ninguém. Ele não estupra a capacidade de decisão de ninguém. Nos fez a sua imagem e semelhança, e a coisa que mais marca isso é a capacidade que você tem de escolha. Ele te faz tão livre para escolher que você pode, inclusive, escolher negá-lo.
Subversão de estranhos. Se isso incomoda a nós, pecadores, imagine a Deus que é santo. Olhar para a nação, olhar para o mundo e ver como o mundo está. E deixa eu só te dizer uma coisa. Antigamente chamava-se isso de complexo de vira-lata dos brasileiros. Podemos ainda, de vez em quando, passar por isso. Mas o Brasil não é muito mais corrupto do que os outros países. Nosso problema não é a corrupção, nosso problema é a impunidade. Tem corrupção em todo lugar. Ah, pastor, mas igual aqui não estou medindo níveis. Tem lugar que é mais corrupto que aqui. E tem lugares que a gente acha de longe que tudo brilha, tudo reluz, tudo é ouro e não é corrupto. Eu fui pastor de uma igreja coreana, Sila sabe. E o pessoal acha que coreano não dá nem pum. Quanto mais erra. Né? Tudo certinho, tudo arrumadinho, as ruas não tem lixo. Blá, blá, blá. Quando eu saí da Coreia, 2 semanas depois, o presidente da República entrou numa sala, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Porque ele houvera acabado de ser descoberto num profundo processo de corrupção. Os irmãos lembram, os irmãos que são como eu, jovens há mais tempo, no dia que o líder da Alemanha entrou numa sala, diante das câmeras, lembra? Com um saquinho de papel, enfiou a mão, acharam que ele ia tirar uma rosquinha. Lembra, irmão? Só virou o saquinho para dentro da boca e deu pá. Mesma questão. Não é vantagem para nós, né? Ah, então, puxa vida, eu achei que a gente era o pior dos corruptos, não, no terceiro, não. O que eu quero te dizer é que a corrupção nasceu no Éden. Olha, a eleição do Éden não foi sensacional? Quer dizer, foi trágica. Sensacional para me ilustrar aqui. 2 candidatos nós tínhamos. Deus e a serpente. A serpente ganhou com 100% dos votos. Verdade. Tinha 2 eleitores. Os 2 fecharam com ela. E você lembra qual foi a proposta? Olha, eu tenho uma árvore aí que se você comer, você vai ser como Deus. Subversão. Subversão de estranhos. Meu irmão, não sei que novidade. O que incomoda é isso, é que não é novidade. A gente erra nos mesmos erros, ao longo das eras. E Deus, em sua infinita misericórdia, não sei porquê, não é? Se fosse Deus, já tinha metido o pé na jaca já. Não é? Ele continua nos amando e nos dando mais um tempo de chance, mais um tempo de chance, mais um tempo de chance, e levantando profetas que dizem, olha, assim diz o Senhor. É isso que eu quero dizer. O desafio, a vocação profética da igreja numa nação em caos nesse período pré-eleitoral. O desafio é sempre. Estou falando desse período porque nós estamos nele. Agora, o que levou o povo de Israel a ficar assim? O texto diz, olha aí comigo. Primeiro, esse povo se alienou profundamente do seu Criador. O verso 2 e o 3 vai ao mundo da zoologia, não é? Para nos alertar para isso. Olha o que diz lá. O povo se aliena, alienar, separar, não é? Cortar o laço do seu Criador. Ouçam céus, ouça a terra, porque é o Senhor quem fala. Se você pegar a construção toda, ele está falando, os homens não ouvem, eles não têm conhecimento do seu Criador. Então, como eu quero falar para alguém hoje, por favor, terra, céu, ouçam, porque eu, o seu Criador, é quem falo. Criei filhos e os engrandeci. Como os engrandeci? Botei minha imagem e semelhança neles. É isso. Não é? Criei tudo, todos, mas há uma parte específica da criação, eu engrandeci marcando com a minha própria marca. Ou seja, não há nada mais parecido comigo do que eles. Porém, o boi, o jumento, a capivara, o ornitorrinco, que deve ter sido fruto de algum descuido na arca de Noé, não é? Alguém deixou as jaulas abertas, porque aquilo ali é fruto de uma confusão, não é? De uma festa, uma orgia sexual da bicharada. Mas todos eles conhecem o seu dono, eles agradecem ao seu Criador. E o boi e o jumento, esses que ganham, para além do Criador, um dono na terra, que os alimenta e deles cuida, eles conhecem o dono da sua manjedoura. Eu não quero ser ofensivo, mas o que esse texto está dizendo assim, olha, até o jumento conhece,
E esses, não é? Bom, a gente não dava nem para ser chamado de jumento, porque na ilustração nós estamos perdendo para ele. Esse é um texto forte, eu quero que você entenda isso. E ele vai piorar, porque ele vai entrar na religião daqui a pouco, que é para onde a gente corre para tentar, então, resolver essas buchas sem mudar o caráter. Primeiro é isso, um povo que se aliena da vontade de Deus, não é? E eu te pergunto, quem são os deuses do Brasil? Para além dos ídolos, para além dos falsos deuses, e aqui com todo respeito às pessoas e nenhum respeito aos ídolos e falsos deuses. Então, para aquelas milhares de pessoas que se enfileiram atrás de orixás, caboclos, guias, padroeiros, e agora os ídolos da modernidade que são tão fortes, secularização com todas as suas vertentes, o ateísmo que, na verdade, mais do que qualquer outro Deus, põe em voga quem? O ego, o eu. Nem todos, fique claro, nem todos, mas eu convivo com muitos ateus na academia, lá no ambiente universitário, e grande parte dos ateus é de um egocentrismo absoluto. Na verdade, o ateísmo dele é uma procura de afirmar que eu tenho mais direito sobre mim do que qualquer coisa, inclusive um Deus se houver. E todo o exercício de ateísmo dele é uma escovação de ego desgraçada. São arrogantes no seu ateísmo. Não é à toa que a Bíblia diz que o homem que diz no seu coração não há Deus, tem adjetivo. Como é que a Bíblia diz? Diz o tolo. Em seu coração, o nécio. Não é a palavra filosófica daí, um tanso. Em seu coração não há Deus. A ideia é essa, é tolo nesse sentido. Quais são os deuses que movem o Brasil? Porque aqui Israel estava alienado, servindo a deuses falsos, alienando-se do seu Criador, voltando a processos de idolatria, mas nós também. Inclusive nós crentes, que às vezes fechamos a porta para esse tipo de ídolo, identificado religiosamente como tal, mas abrimos a do fundo para esses ídolos da modernidade. Especialmente esses ídolos, que eu diria aqui, o eu, o prazer e o dinheiro. Absolutização do prazer, o hedon, o hedonismo. Dê o prazer é o que vale. Dane-se, inclusive, em quem isso causar desprazer. O eu, o ego, primeiro eu, depois eu, se tiver um tempinho, eu. E se você vier me visitar, lembre-se, aqui mando eu. Eu. E o dinheiro, que a Bíblia chama de dinheiro quando é usado, e chama de mamon quando usa. E a maioria de nós, creio firmemente, e você não precisa crer comigo, mas a maioria de nós tem mais do que precisa e corre mais atrás dele do que devia. Comendo para trabalhar, trabalhando para comer e sonhando em alcançar e angariar coisas que eu não sei para quem ficarão quando Jesus voltar. Os testemunhos de Jeová, que dizem que vão morar aqui e vão nadar de braçada, não é? Tem muita coisa para gastar, inclusive dos crentes. Quem são os deuses desse nosso tempo? Onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Como Deus é esperto, né? Como Ele sabe que isso é verdade. Né? Que até agora eu estava falando e falei, não precisa acreditar. Agora eu estou te dizendo que Deus também resolveu falar alguma coisa parecida. Cuidado com o dinheiro, porque onde está o teu tesouro, lá está o seu coração. Esses são os deuses modernos. Nenhum país do mundo, alguém disse para mim uma vez, lá atrás, é melhor do que os deuses que cultua. E é verdade. Nenhum país é melhor do que os deuses que ele próprio cultua. São dois temas que permeiam a Bíblia inteira, justiça e idolatria, porque um compromete o outro. A primeira razão que esse povo chegou nesse caos, e nos faz parecidos com eles, ou faz deles muito parecido com nós, Brasil moderno, é isso, alienado da vontade de Deus. Segundo, verso 4, é o país que vive num profundo processo, num profundo crescer de pecado coletivo. O pecado é uma realidade do indivíduo, sim, como a salvação também. Mas há uma dimensão, e também em ambos, não é? De coletividade. No pecado, no sentido de que há um pecado que vai dominando, ou há pecados que vão dominando as estruturas sociais, injustas, pérfidas, alienadas, e escravizando um todo de gente, inclusive inocentes.
Claro, inclusive inocentes. Quanta gente morre aí com bala que não era para ele? Quanta gente deixa de viver quando a comida que era para ele, por conta desse pecado estrutural, não chegou onde tinha que chegar? São Paulo vive essa parada louca lá da questão da merenda. Bilhões de reais desviados da merenda de algumas crianças que só comem 3 vezes por dia, porque 2 delas comem na escola. E em casa, então, a mãe dá um copinho de leite e ele vai dormir. Assim. E aí uns canalhas, covardes, vagabundos, de terno e pompa e circunstância, desviam esse dinheiro, que afinal ganham pouco, né? Então vamos dar uma pegadinha no dinheiro da garotada. Os camaradas ganham auxílio terno. Você sabe disso? Sabe? Todo mundo sabe que eles ganham auxílio terno? Isso é fato. Não é? Você ganha... Vamos pegar um cara de São Paulo. Você ganha 22.500 em média. Como é que você vai comprar um terno? Por isso que eu vim com essa camisa. Ainda bem que a Sandra não está aqui, porque eu vi no carro que tinha um furinho. Nem filme isso aí, pelo amor de Deus, porque ela vai me ligar lá do Acre. Como é que você vai lá com a camisa furada? Não é? Mas você percebe, os caras ganham auxílio terno e vão mexer no dinheiro de merenda. Eu estou pegando um caso, não atrele isso nem a um caso à parte, isso é geral. País que vive num pecado coletivo, medonho. Olha no verso 4, quando você lê a Bíblia, presta sempre atenção no texto, nesses crescentes. Olha no verso 4 a progressão de termos que aparece. Nação, povo, raça, filhos. Não é à toa. Era só falar, essa cambada. Não, mas eles querem enfatizar. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. E aí ele chama a paternidade dele e diz, são filhos meus, mas são corruptores. É engraçada a expressão, né? Não está dizendo que eles são corruptos. E eu, claro, fui lá no hebraico dar aquela garibada para ver se era acidente ou tradução. Não, cabe bem. Não é só o corrupto que gosta passivamente, não, é corruptor, porque cada vez que eu me meto com isso, eu faço parte de um processo crescente de corrupção, de maldade, de engano. Nenhuma crise também, né, tal qual nenhum país é maior do que os deuses que cultua, nenhuma crise é maior do que a crise moral, que é onde o nosso país hoje chafurda. Terceira coisa que faz desse tempo aqui parecido demais com o nosso, é que esse povo praticava uma religiosidade oficial, organizada, arrumada, toda imponente, com sacerdotes, com levitas, com um monte de gente, mas grande parte deles tudo na unha do capeta, tudo vendido. Veja, é uma religiosidade, e o texto mostra, vira aí, verso 11 e 15, que ela causa enjoo a Deus. É triste, isso é uma das partes mais que eu leio na Bíblia, verdade, eu me arrepio todo, não é? De vez em quando eu pego lá em casa, na igreja, eu forço muito a barra da gente ler isso aqui lá, nos momentos que antecedem nossos cultos. Por quê? Veja o que diz aí do 11 ao 15. Aponta para uma religiosidade perversa, maligna, hipócrita, vazia. São rituais vazios, ocos, é um ir e vir sem alma, não é? De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Pensou Deus abrir aqui o teto hoje e mandar uma dessa para nós? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Sacrifícios que faziam no templo. Hoje a gente fala em sacrifícios de louvor, não é? E Deus está dizendo, eu estou farto. A palavra em hebraico aqui é essa, ânsia de vômito, náuseas. Isso tem me causado o culto desse povo aqui, queira Deus nunca o nosso. Quando vindes para comparecer perante mim, quem é que chamou, hein? O verso 12 é drasticamente irônico, que é o que está escrito aí. Quando vocês vieram comparecer perante mim, quem foi que chamou para vocês sequer pisar lá na porta? Eu falei ia piorar isso aqui. Não continue a trazer oferta vã.
O incenso é abominação, as festas também, os sábados também, as convocações também. E ele diz o porquê. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. A iniquidade aponta justamente para isso. Para o desequilíbrio entre justiça e vida cotidiana, comum, prática, ética. É iníquo. Não tem equidade, que é o equilíbrio. Veja, somos humanos, não estou falando em não pecarmos. Equidade, por isso os equalizadores, é justamente isso. Quando você equaciona forças que estão uma ao lado da outra aqui. Seja um equalizador para o som, o que for. É justamente isso. É a humanidade, mas sendo equacionada com a misericórdia. Então, equidade é isso. Justiça, mas com misericórdia presente. A iniquidade é só injustiça reinando solta. Verso 15 diz que essa é uma adoração perversa. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Olha só. Lá no Acre, onde está a Sandra, minha mulher, chama isso de dar rabisaca. Rabisaca é quando você vai dar bronca na pessoa e faz assim, né? Criança pequena, não quero nem ouvir. Deus está dando a maior rabisaca aqui, ó. Porque ele diz, quando estende a mão, eu, escondo os olhos. Não é? Vai a mão, fecha. Por quê? Não dá, puxa vida. Você multiplica oração e multiplica impiedade junto. Suas mãos estão cheias de sangue. E de novo, meu irmão, minha irmã, em que pese aqui eu estou forçando para você entender bem mesmo. É muito raro alguém hoje dizer eu não tenho nada a ver com sangue na mão da humanidade em lugar nenhum. De alguma forma, a gente tem que sempre analisar muito. Porque senão por ação, por omissão e por silêncio, muitas vezes, eu diria quase sempre, a gente tem alguma culpa no cartório. A gente tem que correr atrás de minimizar isso. Não a culpa para nós crentes, a ideia de os efeitos práticos daquilo. Estou dando Neemias lá no seminário, na classe de liderança. Me pediram para dar uma classe de liderança. Eu falei, eu topo se vocês me deixarem dar dois módulos. Um só não vai dar. E nós vamos estudar o livro da Bíblia que mais fala sobre liderança, fantástico livro sobre liderança, que é o livro de Neemias. E no começo do texto é bacana porque Neemias, que é santo, puro, reto, ficha limpa, vai ao rei falar do povo dele. E ele diz, rei, por favor, permita que eu vá lá, ajudar o meu povo que está numa desgraça danada. E ele fala, porque nós temos pecado contra Deus. Ué, Neemias nem está lá. Ele está fora, ele não tem nada, ele não está errando em nada que aqueles caras estão errando. Mas isso é o coração de um homem, de uma mulher de Deus, né? Se identifica com o seu povo, se coloca junto na terceira do plural e não diz eles estão com um problema, nós temos pecado contra ti. E ele é tão sincero que o rei olha no rosto dele e fala, quanto tempo você precisa para ficar lá? E ele é o primeiro homem do rei. Um cara fazer isso, era o melhor emprego do mundo. O rei ia desconfiar e falar, por que esse cara está querendo sair daqui? Alguém comprou ele é quem prova meu vinho, ele é quem investiga meu quarto antes de eu entrar para dormir, ele é o meu cara de confiança. Por que ele está querendo ir embora? É uma situação delicada para Neemias. Mas ele diz, o meu povo tem errado, tem pecado, nós temos pecado. Eu queria que o senhor me desse uma liberadinha aí por 12 anos, para eu ir lá. E o rei diz, eu dou. E quando voltar, esse lugar é teu. O rei sabia quem é que estava falando. Esse é um servo de Deus que imprime marca na sociedade onde está, não é? Que é o mais moderno Dietrich Bonhoeffer. Que lutou contra o sistema nazista, mártir da igreja moderna, pastor luterano, teólogo de alta cepa, escritor de quase uma centena de livros, 37 anos. Está lá fora estudando,
acabou de escrever um livro que o mundo inteiro celebra, chamado O Discipulado, escrito por ele, Dietrich Bonhoeffer. Terminou o seu doutorado, está lá fora da Alemanha, e aí estoura toda aquela confusão com Hitler. E ele diz, eu preciso voltar urgente para a Alemanha. Seus amigos dizem, não faça isso. Sabiam quem ele era. Porque você não vai se dobrar para esse louco, você não vai jogar sua fé no lixo, e isso vai te custar, cara. É um Daniel moderno, né? Você não vai parar de orar ao seu Deus. Eles apostaram no melhor do Bonhoeffer, e era isso mesmo. Ele falou, não, mas só faz sentido ser pastor quando justamente numa hora dessa onde o lobo ameaça muito de perto o rebanho, o pastor está lá. Eu vou voltar para o meu rebanho. Ele sabia que ele estava voltando para morrer. Como foi? Mas essa identificação não é uma religiosidade oficial, de casca, que dá nojo em Deus. Eu imagino quando o Bonhoeffer falou, eu vou voltar, porque um pastor tem que estar junto com o seu rebanho, quando o lobo se aproxima. A visão que eu tenho na minha imaginação é os anjos num profundo silêncio, ficando todos em pé lá no céu, e Deus olhando, Pai, Filho e Espírito Santo falou, é isso que vale a pena. Valeu o sacrifício, como dizia o Silas. Se não por milhares que se corrompem, é por 1, 2, 3 desses que valeu o sacrifício. Assista com a família, Agente da Graça. Está lá, de graça, para você assistir no YouTube, o filme de Bonhoeffer, com todos os detalhes dessa história. Mas vamos terminar. Qual a palavra de Deus para isso? Porque se for só o caos, é caos. Não. Justamente o profeta queria que houvesse mudança. Então eu rapidamente te chamo ao verso 9. Olha, ainda bem que Deus deixou alguns, porque senão já era como Sodoma e Gomorra, ou seja, não era. Ele deixou alguns, remanescente fiel, é a palavra que a Bíblia usa. E é disso que eu quero dizer quando eu falo que a igreja tem um desafio profético nesse período eleitoral. De ser igreja, de manifestar a palavra, de mostrar a que veio. Ele deixou a mim e a você, para anunciarmos que dá para ter vida diferente, valores diferentes, para não vendermos a alma ao diabo, trocar primogenitura por parto de lentilha, como diz o texto bíblico, não abrir mão de convicção por conveniência. Minha convicção diz que é isso. A convicção que eu tenho, porque eu li na Bíblia, aponta para cá, mas puxa um pouquinho só de conveniência, vai me dar um baita lucro, ninguém nem está vendo, é só hoje. Não! Não abrir mão da convicção pela conveniência. O cara é cheio das convicções, arrota uma religião toda redonda e farisaica. Aí o guarda, o senhor está indo aonde, companheiro, a 140 por hora? Nossa, guarda, nem reparei. Estava no celular, né? Nem reparei que eu estava 140. Vou ter que multar o senhor. Convicção do guarda, até então, né? Mas daqui a pouco os dois vão jogar a convicção no lixo. O irmão dirigindo e o guarda multando. Porque um olha no retrovisor, o outro olha por cima do carro. Fala, olha, daqui a pouco está na hora de eu tomar um cafezinho. Se o senhor quiser aí, o sargento está dormindo mesmo. Bota 20 aí e vai embora. Aí eu penso, bom, 20, a multa custa sei lá quantas vezes 20, e joga a convicção no ralo. Conveniência. E ainda sai falando depois, ai, país corrupto, não é? Polícia corrupta. Aí o filho cola na prova, o cara dá uma mijada no moleque daquelas, né? Colou na prova, onde já se viu, aprendeu com seu pai. Se o moleque estava no carro, ele devia falar, colar não, mas pagar, guarda, subornar, pai, tô craque. Não é? Eu já vi o senhor fazer umas 5 vezes. Percebe? Caricaturas, de novo, são coisas sutis. Comem como ferrugem. Comem como ferrugem. Há esperança, o verso 9 diz, há um remanescente fiel, tem gente dele na terra, anunciando fé, justiça, verdade. As pessoas precisam ver isso na gente. Ver isso na gente. O Bonhoeffer, que eu mencionava há pouco, morreu na forca. E uma semana depois acabou o regime do Hitler. Mas a história dele continua ecoando pelo mundo e motivou toda a igreja de toda uma nação.
Eu conto a história dele aqui hoje, por exemplo. Não é? Então é entender que gente do Senhor, vivendo o valor do Senhor, faz diferença, ainda que possa não parecer no primeiro momento. Segunda coisa, o arrependimento, é claro. 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Judeu, a coisa que mais judeu fazia era lavar e purificar. É claro que agora a dimensão vai ser de outro lugar, ele já falou, é da cabeça e do coração doente. Porque no rito, por que você sabe quando Jesus chegou lá, tinha aquele monte de água para ele transformar em vinho? É a água que na festa é usada para purificar, porque o judeu não pode repetir o prato sem limpar. Cada vez que serve tem que limpar a mão. Os pés têm que ser lavados, porque ele não come em mesa, ele come num biombo, o pé fica na cara do outro. E não é legal você comer alface com cheiro de gorgonzola do pé do irmão lá, não é? Então, tudo para eles é muita purificação, limpeza, purificação, limpeza. Ele está dizendo, olha, lavai-vos sim, purificai-vos sim, mas dos atos de vocês, que estão perante os meus olhos, cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atendam a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito dos órfãos, pleiteiem a causa das viúvas. Texto preferido do nosso irmão, o grande filósofo Cabo Daciolo, não é? Eu não sei o que Daciolo tomou, eu queria um igual. Mas ele é o crente sincero dessa bagaça toda aí que se chama de bancada evangélica. Tanto que ele não tem parte com os caras. Ele odeia a bancada evangélica, ele senta o pau nela. Eu acho que ele não tem... Não quero falar de candidato assim, tá? Mas, enfim, para mim, um limite... Eu adoraria encontrar com ele para orar sempre. Mas não vejo vocação política. Agora, é sincero. A minha mulher falou outro dia, mas até nessas coisas meio doidas, maluco beleza. Esse é aquele maluco beleza gospel, não é? Ele acredita no que ele fala. Ele acredita. E se você já viu ele falando nas poucas vezes que ele aparece, esse é o texto preferido dele. Eu não prego religião. Depois de ter falado 2 horas de religião. Eu não prego religião. Nação brasileira. Ele é meio assim, Bispo Macedo com Alexandre Frota, né? Aí, nação brasileira. Eu não prego religião. Aí ele fala sempre. Eu prego a verdadeira religião. Qual é? Isso aqui. Ele usa a versão do outro profeta. A cuidar da causa das viúvas e dos órfãos, pronto. Fazer valer a justiça. Ele fala em todas as declarações dele. É isso que a gente acaba de ler aqui, arrependimento. Elementos pessoais, mas morais e sociais também que vão mudar. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas o último censo deu mais ou menos 3 para cada 10 pessoas no Brasil evangélico. 2,99. Eu, não é? Que valho por 2 e mais 99 no outro, assim. Então. Isso dá num montante de, arredondando, né, de 209 milhões de pessoas, 29%, dá uma quantidade enorme de gente. Então a gente devia pensar, bom, se são evangélicos, e se isso implica em 29% de índice, o país tinha que estar exatamente esse tanto de vezes melhor. Não é? Esse tanto de vezes menos corrupto. E aí é comigo e com você. A UFSC tem que estar esse tanto de vezes melhor, especialmente, falo agora, lá onde eu piso toda hora. Teu trabalho, tua vizinhança, sua família, sua igreja. O país tinha que estar melhor. Se nós somos esses milhões todos. É que às vezes a bonança é nosso pior inimigo para fazer coisa certa, reta e justa. Bonança é quando não tem perseguição, quando a gente fica à vontade. A gente fica fazendo festinha de crente. Vou vivendo. Tem lá um cara lá que é meu aluno, eu falei, se você mandar mais um negócio de festa de crente, congresso, não sei o que e tal, você está reprovado. Eu falei, já não tenho WhatsApp, Facebook para não ver. Você me manda por e-mail? Porque é muita. Outro dia eu fui pregar numa igreja, muito desavisado, e eu cheguei lá e eu vi que eu era o 12º numa lista de pregadores que tinha ex-chacrete, ex-jogador de futebol, ex-traficante, ex-estelionatário, não é? E eu falei, eu preciso pensar logo como eu vou me apresentar aqui. Não é ex-magro, foi o que eu imaginei. Falei, nem ex-gordo dá. Mas eu não lembro muito dessa fase, né, de quando eu fui magro. Eu ainda lá no futuro, como diz o Jô, né? Enfim magro, vai estar no meu túmulo lá, enfim magro, né? Agora, mas se percebe a caricatura da coisa? Programa. Eu perguntei para o pastor, falei, vem cá, não me leva mal, você prega quando aqui?
No meio da semana tem o culto de estudo bíblico e tal. É lógico, a igreja incha, ela é lotada, mas desde que eu conheci, ela já teve umas 6 divisões. Fé quebra o pau, vai metade embora. Aquela confusão, não tem solidez e raiz em lugar nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não é? É um evangelicalismo muito de discurso. O que a gente tem, de fato, como igreja, com esse contingente todo de gente, mudado? No impeachment de Fernando Collor, eu estava na reunião com todos os caras do Brasil que estavam organizando aquele negócio. Eu estava representando a Associação Evangélica Brasileira, estava o presidente da OAB de São Paulo, estava o representante, enfim, pessoal que estava lá tentando ver o que ia fazer com a coisa. E o líder da OAB de São Paulo, que era o presidente, na verdade, da OAB do país inteiro naquela altura, ele falou: pastor, se vocês prometessem que os crentes viessem para a rua nesse dia, a gente nem precisava ir. Porque os crentes todos juntos são mais, provavelmente, do que vai ter de gente lá. Vocês ficavam com o louro dessa conquista. Eu falei: não confia não, é bom em todo mundo. Chama todo mundo. Chama aí os ex isso, ex aquilo e tal, que eu não posso, eu conheço o eleitorado. A gente prefere falar das coisas espirituais. Então a gente tem que abraçar isso, a gente tem contingente para fazer mudança, repito, de cada 10 brasileiros, 3 são identificados como evangélicos. Isso é para mudar a história. A bonança, como eu dizia, ela atrapalha. Por que eu pensei na bonança? Esse negócio de eu ficar pensando enquanto eu falo e abrindo o link, né? É porque no Japão, um exemplo, no Japão, a condição de trabalho das mulheres, de não serem tão exploradas, de terem direitos iguais ou bem mais próximos dos homens, de terem direitos sindicais, de terem direito a um monte de coisa que não existia no Japão, tudo que lá existe hoje, tudo, isso é história, aconteceu com o movimento das mulheres evangélicas, que começaram a clamar por valores da Bíblia, motivadas por valores da Bíblia. Só que o contingente de cristãos no Japão, quando isso aconteceu, era 1% da população. Então, veja, não era nem 1% da população, porque 1% eram os homens e mulheres cristãos. As mulheres desse contingente se mobilizaram e mudaram a história dos direitos trabalhistas das mulheres no Japão. Isso é fato. Por isso, o verso 9 diz: eu ainda tenho ali alguns sobreviventes, que não estão mortos vivos. Eu podia ficar te contando aqui uma tarde de histórias tipo essa do Japão. Verdade, eu adoro essas histórias. Vamos em frente. Esperança, arrependimento, para que haja então aquilo que o verso 18 diz: cura, vinde, arrazoemos, porque se houver coração penitente, conversão de verdade, mudança séria, ainda que os pecados sejam como escarlate, vermelhos, intensos, eles se tornarão brancos como a neve. Essa perspectiva que sonhamos aconteça na vida de cada um que se batiza e cantamos: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E que então essa brancura, essa limpidez de alma, essa transparência vá tomando conta das pessoas, dos relacionamentos. E esse vermelho, não é que significa só a incapacidade de ver do outro lado, que ele suma e que as pessoas vão se tornando como a lã, não é? Limpinhas, tratadas. Se vocês me ouvirem e quiserem isso, comerão o melhor dessa terra. Esse versículo está na boca de tudo que é pregador dessa teologia de boteco aí, que a gente chama de teologia da prosperidade. Também diz, não, desculpa, não devia falar assim, o boteco não tem culpa, não é? Os botecos normalmente são mais sérios que isso. Mas essa teologia mentirosa, que desvincula a prosperidade de ética, por isso ela é mentirosa. A Bíblia fala de prosperidade bastante, sempre atrelada a caráter e ética. Sempre. E sempre plural, nunca para um. E aqui o texto diz, não é? Nesse verso 18 e 19, sim, comerá o melhor da terra, mas olha, se quiseres e me ouvirdes. E é o melhor da terra, não é porque você vai comer, agora carro do ano, esse papo dessa teoria, eu espero que aqui ninguém acredite nisso, né? Não, é o melhor dessa terra, porque é isso, é de Deus, é com justiça e é para todos. Não diz que um ou outro, todo aquele que se arrepende vai comer o melhor dessa terra.
Tanta idolatria, milhões de abortos, milhões de crianças abandonadas, milhões de miseráveis, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta instituição apodrecida. Isso toca na gente, não é? E a gente tem que lembrar a oferta de perdão da cruz, do sangue de Cristo, da obra redentora, do que celebramos hoje aqui na ceia, porque é isso que vai salvar esse país, meus irmãos. Nós estamos na encruzilhada do verso 19 e 20. Pastor, mas não é desde o Éden que nós estamos nessa encruzilhada? Então, e nós de novo estamos. Tem hora que ela se acentua. A encruzilhada é essa. Você e eu temos que escolher, e aqui eu não estou falando de um processo de eleição, estou falando de um processo de vida, onde política faz parte, somos seres políticos, entre 19 e 20. Se quiser me ouvir, vai comer o melhor dessa terra, caso contrário, devorado a espada, ainda que vivo, morto em alma e perspectiva. Se não for para te servir, estou aqui. Se eu quero te adorar,